Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Luiz Paulo, do PSDB, e Paulo Ramos, do PSOL. Antes de darmos sequência ao nosso debate, vamos a um recado de Niterói. Olha aí uma oportunidade para você que vive em Niterói ajudar a sua cidade a ficar ainda melhor no futuro. A Prefeitura de Niterói criou o planejamento participativo. Uma ideia muito bacana, onde a população pode definir as prioridades de Niterói para os próximos 4 anos. As suas ideias e opiniões podem virar obras e realizações. E ninguém melhor do que você que vive em Niterói para saber onde e o que precisa a sua cidade, não é mesmo? Acesse o site participaniterói.com.br e participe. Para os jovens de até 23 anos, há o planejamento participativo da juventude. Não deixe de participar, participaniterói.com.br. O futuro de Niterói é você quem decide. Muito bem, há uns cerca de 15 dias, o presidente afastado da Assembleia, deputado Jorge Pisciani, deu uma declaração muito dura em relação ao governador Pezão. Disse que o governador Pezão se mostrava despreparado para gerir o Estado, que ele estava preparado mais para a Prefeitura de Piraí do que para governar um Estado da dimensão e da importância do Rio de Janeiro, que não havia, enfim, naquela época se discutia a questão do teto, agora já foi regulamentado, mas dizendo que ele não fez o enfrentamento, que a própria lei de responsabilidade fiscal já era um teto, enfim, o governador foi bastante tímido na defesa dessas posições, enfim, foi um pronunciamento muito duro e que mostrou que o presidente da Assembleia já não via no governador condições políticas e administrativas para executar todo esse processo de saída da crise, de construção de uma saída da crise para o estado do Rio de Janeiro. Eu queria saber a opinião de vocês. Deputado Luiz Paulo, o senhor acha que o governador Pezão está conduzindo a contento toda essa negociação, todo esse processo para retirar o nosso estado da crise? Não. Acho que o governador Pezão, do seu ponto de vista político, erra em quase tudo em relação à União, porque ele se coloca submisso à União e não coloca do lado dele as forças da sociedade. Congresso Nacional, a bancada do partido dele e do Rio de Janeiro, os 46 deputados federais, 3 senadores que nós não vemos falar sobre o drama que vive o Rio de Janeiro. Não bota a Assembleia lá, não chama os movimentos para pressionarem o governo federal a fazer aquilo que eles têm de responsabilidade e dívida com o Estado do Rio de Janeiro. Então, esta é uma questão. Qual é a sua posição, deputado? O senhor também acha que o governador Pezão está claudicando nesse processo, está se mostrando frágil na condução dessa negociação? Quando o presidente da Assembleia Legislativa falou o que você reproduziu aqui, ele falou que uma saída seria a intervenção federal ou impeachment do Estado do Rio de Janeiro. Porque, na verdade, tudo está sendo empurrado com a barriga. A solução não acontece. E a intervenção federal obrigaria o governo federal a colocar dinheiro no Estado do Rio de Janeiro, já que o presidente, que é do partido do governador que é do partido do presidente da Assembleia Legislativa, se eles não estão se entendendo, quem é que vai contribuir para que haja um esforço coletivo para que as soluções venham? Então, eu imagino que, ao fazer as afirmações que fez, o presidente da Assembleia Legislativa está munido de informações que nós não temos, porque ele confessou a inviabilidade do atual governo, conduzido pelo governador Pezão, que solucionar as questões. Se afastou do governo novamente na última sexta-feira, está internado, com a glicose disparou. Enfim, nós ficaremos agora novamente sob a batuta do vice-governador Dornelles. Ou seja, é muita instabilidade para o Rio de Janeiro. Não bastasse a instabilidade decorrente das dificuldades econômicas e financeiras do Brasil e agravadas pela situação do Rio de Janeiro, ainda sobrevém esse tipo de dificuldade individual, pessoal do governador. Ou seja, nós estamos vivendo momentos difíceis, hein, deputado Luiz Paulo? E que irão se agravar. Pelo seguinte, tem 3 representações no parlamento pedindo o impeachment do governador. Uma da bancada do PSOL, outra da bancada do PSDB
e outra do MUSP, do Movimento Unificado dos A pergunta que Servidores se faz é o Públicos. seguinte: há razões para se pedir o impeachment? O senhor está convencido disso? Total, porque os 3 pedidos estão totalmente respaldados no relatório do Tribunal de Contas, que votou pela rejeição das contas. A Comissão de Orçamento, até o dia 30 de agosto, tem que emitir parecer sobre as contas. O senhor vai emitir o parecer? Não, quem vai emitir o parecer é o relator, deputado Edson Bertazzi. Eu vou apresentar um voto em separado, duro, pela rejeição. E depois, isso terá que ir ao plenário. O plenário é que, de fundo, decide. Se o plenário decidir a rejeição das contas, está gerado o crime de responsabilidade fiscal, que é a base do impeachment. E não é do governador só, não. É dos 2 governadores, porque cada um governou 6 meses, Deputado o exercício Paulo de Ramos, 16. o senhor acha que realmente existem condições suficientes para se pedir o impeachment? O senhor acha que há, digamos, uma base política, administrativa de infrações que, digamos, favoreça o embasamento do impeachment? As mencionadas e outras. Mas a grande questão é que o que vamos fazer paralelamente para a recuperação das finanças do Estado? Porque nós não podemos usar como biombo, fazendo com que a procrastinação. É preciso que o próprio governador Pezão, mesmo já na situação de indigência política em que se encontra, mesmo nesse período, com responsabilidade pública, ele procure mobilizar as forças políticas no sentido de equacionar o problema. Porque a sociedade não aguenta, está aí a segurança pública, está aí a situação da saúde, a situação da educação, os servidores sem receber salário. E eu não sei como alguém pode imaginar O secretário de Ciência e Tecnologia pediu demissão porque, não, enfim, por conta dos atrasos dos salários dos servidores das universidades federais, estaduais, a UERJ, a UENF, enfim, a UESO, as 3. É uma situação lastimável. O servidor está sem receber o salário e está sendo obrigado a trabalhar. Isso é pior do que o trabalho escravo. O senhor acha que, com base nisso tudo, há razões para se pedir o impeachment? Então, o senhor votaria pelo impeachment? Eu tenho que fazer uma observação aqui. Eu não sei onde se encontra, nesse caso, o Ministério Público. Porque o Poder Legislativo, ele se compõe de partidos políticos. Partidos. Mas onde está o Ministério Público que pode agir de ofício diante dessa calamidade? É preciso, como diz assim, as instituições estão funcionando mal. Porque a instituição que funciona, mas não é um bloco monolítico, é o Poder Legislativo, onde o governador tem maioria. Mesmo com essa divergência entre o presidente da Assembleia Legislativa e o governador, mesmo tendo feito as afirmações que fez, o presidente da Assembleia Legislativa conduz as votações de modo a dar maioria ao governo do Estado. Nós estamos encerrando o programa, mas, deputado Luiz Paulo, o senhor acha que existem todas as pré-condições para se chegar ao impeachment? O senhor acha que politicamente essa possibilidade prospera numa Assembleia que ainda tem a maioria governista? Olha, mesmo com a maioria governista, a situação tende, exatamente porque o pagamento do servidor é um sacrifício mesmo, só vai lá para outubro para botar em dia, ela vai se agravando. Veja o Pedro Fernandes saindo do governo, voltando para o parlamento 1º de agosto. Então, a instabilidade tende a aumentar. E aumentando a instabilidade, evidentemente, essa base de governo começa a diluir. Na base é muito grande já? Sem dúvida nenhuma, porque dizem o seguinte, a gente da base só tem desgaste. Existe descontentamento, muito bem. Mas eu não sei até que ponto esse descontentamento pode levar a uma posição para levar o governador ao impeachment. A bem da verdade, existe um jogo de cena muito grande, porque não querem assumir as responsabilidades que têm diante da sociedade e diante do servidor. Deputado Paulo Ramos, muito obrigado por ter comparecido, nosso tempo se esgotou. Deputado Luiz Paulo, muito obrigado também por ter vindo, aceito esse convite para esse debate. Obrigado pela presença de vocês. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.